Olha, não é comum, não é. Você vê no noticiário alguém ser convidado para ser ministro e não topar. Qual é o motivo? Não é bom cargo, não tem dinheiro no ministério. Qual é a razão? Professor Marco Antônio Teixeira, professor de Ciências Políticas da Fundação Getúlio Vargas, aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É prazer estar aqui com você e seus ouvintes novamente, né? A pergunta em forma de provocação é muito interessante, Heródoto, e a gente pode fazer aí paralelos, inclusive, com a Prefeitura de São Paulo, né? Para o ouvinte ter uma percepção melhor. Há tempos atrás, os vereadores brigavam por administrações regionais, brigavam por subprefeituras. Hoje, eles não têm tanto interesse nisso. Por quê? Porque tem pouco recurso e pouca capacidade de atendimento aos seus eleitores, né, ou aos cidadãos, eu prefiro esse termo, né, nesses órgãos públicos. Para os ministérios é a mesma coisa. Alguns ministérios têm muito efeito imediato com o cidadão, né, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, ou mesmo o MDS, né, e outros têm efeito, digamos assim, do ponto de vista de diálogo, mais com corporações e com organizações privadas, né, como é o caso do Ministério das Comunicações, por exemplo. Né? Então, hoje, no âmbito federal, o interesse maior dos parlamentares é muito mais em controlar emendas, né? Porque aí eles têm recurso vivo, né, para poder levar para a sua base eleitoral e transformar esses recursos em obras, do que ter um cargo no ministério que muitas vezes pode significar mais desgaste ainda. No caso em específico do União Brasil, a recusa do citado deputado do Maranhão tem a ver com o fato do grupo dele não preservar o cargo no partido de liderança, que é um cargo muito estratégico para poder distribuir esses recursos, Heródoto. Então ele preferiu ficar na liderança, abrir mão do ministério, e como nós vimos ontem, né, o Davi Alcolumbre, que se tornou assim muito de repente o principal homem hoje dentro do Congresso a fazer articulação diretamente com o governo, indicou uma pessoa que é técnica e que tem pouca vivência do ponto de vista partidário. É só para a gente entender o desinteresse daquilo que digamos assim, a classe política mais estruturada por este ministério, mas em prol de um cargo que, de alguma maneira, tem recurso na mão e tem capacidade de manter lealdade dos seus pares, distribuindo ou fazendo a gestão desses recursos, Heródoto. Tá? Agora, tem um dado muito importante, nós estamos falando do União Brasil, tá? Que é um partido que, no seu interior, tem governistas radicais e oposicionistas radicais. Né? Como disse o próprio deputado Mendonça Filho, é um partido que vive uma relação aberta com o governo. Professor, eu sou da época que o pessoal era briga de foice no escuro para ser ministro das comunicações. Você lembra disso ou não? Pois é. Lembra do Antônio Carlos Magalhães? Como ele Lembro. Também conhecido como Toninho buscava Malvadeza. Toninho Malvadeza, ou Toninho Ternura, não é? Como o Jô Soares o cunhou na sucessão da Nova República. Não é? E lembra também do grupo do Sarney, que durante muito tempo brigava fortemente para o controle do Ministério das Minas e Energia. O Edson Lobão, inclusive, quase transformou o filho dele em ministro, se não é que foi ministro. Né? A minha memória está falhando nesse momento, Heródoto. Então, hoje, Heródoto, como tem muito dinheiro com emendas parlamentares, e as emendas se transformam muito rapidamente em obras visíveis, em benefícios visíveis para eleitores e para prefeitos, tá? A briga, digamos assim, por esse recurso é muito maior do que qualquer briga por cargo, Heródoto, a não ser que o deputado queira ser presidente da República. Né? Aí sim ele tem o controle de todo o cofre. Professor, interessantíssima essa sua observação para a gente. Interessantíssimo, ou seja, o que me interessa são as emendas que eu levo para o meu município, que eu falo com o meu prefeito e as pessoas votam em mim e eu vou ser reeleito ano que vem. Exato. Ou vou ser promovido, né? Quem sabe, candidato ao Senado, né? Ao invés de permanecer deputado federal. Agora, isso é aquilo que o pessoal, professor, andou rotulando aí no passado de semi-parlamentarismo? Olha, nem semi-parlamentarismo, nem semi-presidencialismo. Eu diria que é hiperclientelismo, Heródoto, tá?
É uma distorção conceitual falar, olha, é semipresidencialismo. Primeiro, não é porque o parlamento não tem responsabilidade de governo, teria que ter, não é? Para poder dividir, de certa forma, ou ser copartícipe, né, das decisões governamentais. Aqui se vira oposição e situação do dia para a noite, dependendo da circunstância. É bom a gente lembrar que no semipresidencialismo francês ou no parlamentarismo clássico, não é? Quando um chefe de Estado perde a maioria, o risco dele cair e ver seu gabinete dissolvido e se convocar novas eleições é muito grande. A Itália está aí para mostrar essa experiência para a gente. A própria França, recentemente, teve uma crise, não é? Que obrigou o atual presidente da República a convocar eleições antecipadas e aí uma briga para poder indicar o que lá é quase que equivalente ao primeiro-ministro, né? Mas é um cargo que não tem tanta autoridade quanto do primeiro-ministro, né? E Portugal está vivendo isso novamente agora, né? Para a gente pensar no parlamentarismo mais clássico também. Perfeito. Professor, quer dizer que então as emendas se tornaram, vamos dizer assim, um fator fundamental dentro da política brasileira. É que às vezes o público, nós, o público, somos pagadores de impostos, às vezes muitas vezes não avalia isso, mas depois dessa sua explicação ficou claríssimo. As emendas, Heródoto, viraram fator de governabilidade. Eu posso inverter o papel aqui, Heródoto. Eu vou te entrevistar. Haveria Pela aprovação da madrugada, não reforma faz isso, tributária não. sem distribuição de emendas? Sem distribuição de recurso? Provavelmente não. Tá? Provavelmente não. É verdade. É. Professor, obrigado pela aula aí. Imagina, Heródoto, tamo junto e vai Corinthians. Abraço. Tá vendo? Olha, até vai Corinthians. Professor, muito obrigado pela gentileza do professor Marco Antônio Teixeira, professor de ciência política. Claríssimo, olha a importância das emendas. A gente não tem, a gente fala todo dia aqui dos gastos, etc. Olha a importância que tem isso. Para a gente formar a cidadania. E daqui para frente, você que acompanhou, faz aí a sua própria análise e tira sua própria opinião a respeito de tudo que você ouviu aqui. 8h28.